Olá pessoal, aqui professor Samuel. Na aula de hoje a gente vai criar o nosso pacote DAO, né, com as classes aí que fazem conexão ou que fazem transações com o banco de dados, né? Então, antes de começar a criação do nosso pacote DAO, a gente só vai fazer uma configuração no nosso arquivo persistence.xml. Então aqui na pasta JPA Content, a gente vai expandir ela aqui e encontra aqui o arquivo persistence.xml. Dois cliques nele vai abri-lo para edição. Vejam que aqui algumas configurações já foram feitas, né, quando a gente exportou lá as nossas classes. O que a gente vai fazer nesse momento é configurar a conexão desse arquivo com o banco de dados. Então aqui na aba conexão, se não estiver dessa forma, você vai normalmente ela por padrão vem isso aqui, ó, selecionado default JTA. Você vai alterar para resource local e aqui, ó, a gente clica nesse link aqui, ó, populate from connection, e escolhendo aqui a nossa conexão, a conexão que a gente já tem utilizado aqui nesse projeto, dá um OK. Ele preenche aqui, ó, com os dados da nossa conexão. Se a gente olhar aqui em source, a gente vai ver que ele preencheu aqui, ó, várias opções aqui de conexão do nosso banco de dados. Então essa configuração aqui é necessária. Outra informação importante para quando a gente for criar o nosso DAO é esse nome aqui, ó, esse name da nossa classe de persistência. Se a gente olhar aqui em search, ele está aqui no nosso persistence unit name. Esse nome aqui a gente vai utilizar no nosso DAO, né, para que o DAO utilize esse arquivo para conexão com o banco de dados, tá? Então, feito isso aqui, a gente vai salvar e agora a gente pode de fato criar aqui o nosso pacote, as nossas classes DAO. Então, clicando com o botão direito em src, a gente vai em new class. A gente vai colocar aqui para que ele crie um pacote chamado DAO, né? Essa sigla DAO é de Data Access Object, é onde a gente vai criar os nossos objetos de acesso ao banco, de acesso a dados, né? E aqui o primeiro que a gente vai criar, a gente vai chamar de DAO genérico. Então a gente vai criar um DAO com métodos genéricos que vão servir para todas as nossas classes. Então vai servir para a classe cliente, para a classe produto, para a classe venda. O mesmo DAO servirá para vários, né? Precisando apenas herdar as propriedades desse DAO genérico, tá bom? Então nomeamos aqui como DAO genérico e nomeamos o pacote como DAO. A gente pode clicar em Finish. Então, pessoal, nesse momento aqui eu vou adicionar, logo à frente do nome aqui da classe DAO, eu vou adicionar a expressão menor T maiúsculo maior, tá? Isso aí vai servir para que ele possa se tornar uma classe pai genérica de outras classes, tá? E daí na herança a gente passa qual a classe que vai herdar as propriedades. Aqui eu vou colar um código que eu já tenho pronto, tá? E vou apenas explicar para vocês esse código, né? Ele está mostrando alguns erros. Esses erros são por conta de importações, né, que a gente ainda não fez. Então, por exemplo, se eu colocar o cursor aqui sobre a palavra Entity Manager, ele vai mostrar para mim que falta um import aqui, ó, do Entity Manager Factory, né? A gente vai escolher esse do JavaX Persistence, vou mandar importar. Aí venho aqui nesse aqui também, provavelmente ele vai dar um import relativo a esse, tá vendo? Aqui também, tá? E isso vai corrigindo aí os meus erros de importação. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem ainda o list. O list a gente vai usar o list do Java útil, tá? Query.
do Java Persistence. Pronto. Todos os erros aqui foram corrigidos. Eu vou salvar isso aqui e vamos começar a dar uma olhada nesse código. Então, ó, como eu falei para vocês, a gente vai precisar daquele nome da nossa Persistence Unit, ou seja, o nome que está aqui no nosso arquivo de persistência. Vamos conferir como está escrito esse nome aqui, ó. Tá vendo? Esse nome que está aqui você copia para não ter problema com erro de digitação. Eu vou copiar daqui e eu vou colar aqui, ó, onde está essa expressão aqui, entre aspas, tá? Deixa dentro da aspas mesmo o nome que você copiou de lá, certo? Então aqui ele está criando esse factory do Entity Manager Factory, né? E está instanciando aqui com base nesse nome de unidade de persistência, tá? E aqui ele vai criar um método getEntityManager, né? Para utilizar esse factory aqui. Bom, métodos que de fato fazem transação com o banco de dados. Então, o primeiro método que a gente encontra aqui na nossa classe é o método salvar. Então vamos comentar esse código aqui do método salvar. Deixa eu só expandir aqui. Então aqui, o método salvar, vejam que ele tem tipo de retorno T, que é aquele T lá, ó, que representa a classe genérica. Então quando eu instanciar uma classe filha, né, que é das propriedades aqui de DAO genérico, e eu instanciar ela do tipo cliente, esse T vai representar cliente. Se eu instanciar produto, T representa produto, ou seja, é a classe genérica, tá? Mas vai representar uma classe específica quando for utilizado, tá? Então, esse T vai representar que significa que o meu método vai retornar uma classe, tá? Do tipo T. E ele recebe aqui um objeto do tipo T também para trabalhar aqui dentro, tá? Aí o que ele faz? Ele instancia o Entity Manager, né? Chama o método getEntityManager que a gente criou logo acima, e dentro de um try ele vai chamar um getTransaction, né? E chama o begin, ou seja, ele vai iniciar uma transação com o banco de dados. Logo depois ele chama o método persist, que é o método utilizado para salvar algo no nosso banco de dados, e passa como parâmetro para ser salvo o T, que é o objeto que a gente recebeu aqui, ó, como parâmetro do nosso método, certo? Depois disso ele dá um commit e fecha a conexão, né? Então ele abriu a conexão aqui, fez a persistência, né? Fez o save no banco de dados, fez o commit, depois fecha a transação, retorna o objeto que ele salvou aqui, beleza? Então esse é o método salvar. Método excluir. Método excluir ele não tem retorno, ou seja, o retorno dele é do tipo void, mas ele também recebe um objeto T, que é o objeto do tipo de classe que está sendo instanciado. Então da mesma forma ele chama o Entity Manager, abre a transação, aí aqui a gente faz uma jogada aqui para ele não ter problema aí de diferença de dados. Então o que a gente faz? A gente vai criar um objeto novo de T, né, que é a nossa classe genérica lá, chamado de T2, e vai dar um merge, ou seja, a gente vai atualizar esse objeto lá no banco a partir de T. Então, o objeto que a gente recebeu aqui como parâmetro, a gente atualiza lá no banco. Esse atualizar devolve o objeto atualizado para mim. Então, em T2 eu tenho esse objeto atual da base de dados. Então, eu tenho a possibilidade de removê-lo agora. Então, eu vou lá, dou um remove para esse objeto T2, dou o commit, fecho transação, certo? Então, sem novidades aí, eu vou excluir com a diferença em que eu preciso atualizar o objeto para daí excluir. Que mesma coisa. Antes de atualizar o objeto que eu recebi por parâmetro, eu crio um objeto T2 e carrego ele atualizado. Depois eu de fato atualizo o T2 lá no banco. Dou o commit, fecho a transação e está pronto, tá? Para o método excluir, nós não estamos utilizando esses, nós estamos utilizando bom, eu acabei de explicar, né, o método excluir que
estava aqui em cima, né? Excluir é esse. Então já expliquei salvar, excluir e editar. Esses 3 métodos que a gente está utilizando aqui, tá? E o último que a gente vai mostrar aqui é o método para listar. Então, ó, tem um método aqui, ó, que ele retorna uma lista genérica, né, ou uma lista de T, ou seja, se eu instanciei para cliente, ele vai retornar uma lista de clientes, chamado listAll, e ele recebe como parâmetro, ó, uma classe do tipo T, que vai depender lá do que eu recebi como parâmetro, mas ele tem que fazer um cast aqui dessa classe. Então ele vai fazer um cast para ela se tornar, para deixar de ser uma classe genérica e se tornar uma classe do tipo instanciado mesmo, tá? Aí a gente faz uma query aqui, ó, uma query simples, né? Select object from, chama o cast para essa classe, né? Ou seja, isso aqui vai trazer o nome específico dessa classe que era genérica, né? E mais o objeto que a gente nomeou ali. Isso vai retornar para a gente uma lista, né? Então essa lista eu vou criar uma lista aqui, vou chamar ela de list, e daí eu pego essa query aqui, ó, e pego o get result list dele, ou seja, essa chamada aqui vai resultar em uma lista, eu carrego ela aqui nesse objeto lista e retorno como uma lista do tipo, né, determinado lá, certo, pessoal? Então esse é o nosso DAO genérico, tá? Beleza, criamos o DAO genérico. Agora vamos criar um DAO cliente, tá? Então, quem vai conceder de fato acesso a esses métodos não vai ser o DAO genérico diretamente, vai ser indiretamente, mas o acesso direto vai ser por meio da classe específica. Então, ó, eu vou criar mais uma classe aqui no meu pacote DAO, tá? Vou clicar com o botão direito nele, New Class, tá? Aí eu vou digitar o nome para ela e eu vou chamar ela de DAO cliente, certo? E vou dar um finish aqui. Beleza. Eu quero que essa classe cliente herde as propriedades da minha classe DAO genérico, certo? Então o que eu faço para que essa classe herde as propriedades de DAO genérico? Eu vou dar um comando extends aqui, extends, e o nome da classe que eu quero que ele herde, DAO genérico, tá aqui, ó. Tá vendo que ele traz para mim esse T? Ao invés de T, eu vou colocar a palavra da classe que eu quero que ele represente de fato, tá? A classe que eu quero que ele represente é essa cliente, tá vendo? Só que daí, ó, ela reclama aqui para mim que eu não tenho. Eu tenho que fazer um import dessa classe cliente, porque esse cliente é de model, né? Lá do pacote modelo. Então eu vou herdar aqui modelo e pronto. Com isso, pessoal, eu já tenho a possibilidade de, por meio da classe DAO cliente, acessar todos esses métodos de DAO genérico aqui, os métodos salvar, excluir, editar e o método listar, né, que vai listar todos os clientes. Então isso já é suficiente para conseguir esse acesso que eu preciso. Na próxima aula, pessoal, a gente vai aprender a criar o bin, né, ou seja, a classe que representa aí, quando a gente fala aí de programação web, a gente utiliza o modelo MVC, né, de Model View Control. A classe, o pacote modelo a gente já tem aqui, né, model, e o bin vai representar o nosso controller, ou seja, aquele que vai fazer o meio de campo entre banco de dados e camada visão. A view são as páginas, né, as páginas web. Beleza? Então nós vamos criar as classes bins aqui. Só a título de informação, se a gente precisar da classe DAO produto e DAO vendas, né, que são as que a gente precisaria para acessar banco de dados, a gente pode fazer isso, a gente pode criar ela no mesmo formato, nos mesmos moldes que a gente criou DAO cliente. A gente só precisa fazer a alteração aqui quando a gente precisa de algum método específico, ou seja, no DAO genérico eu tenho o método genérico para salvar, editar e excluir
e listar todos. Se eu precisar de algum método diferente desses, ou seja, de uma transação com banco de dados diferente dessas 4, aí eu crio essas transações na classe específica aqui. Caso eu não precise, né, é só acessar por meio dessas classes as propriedades do DAO genérico. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula a gente fala sobre a criação do BIM e quem sabe a gente já dá início aí à criação da nossa página de uma primeira transação via web, né? Ou seja, fazer uma página que salve uma informação no banco de dados, tá? Então, até a próxima aula.